Você conhece aquela expressão presente de grego? Ou seu computador já foi invadido pelo vírus cavalo de Troia? Todas essas referências vêm da mitologia grega. Até mesmo os nomes dos planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, têm tudo a ver com essas histórias lá dos primórdios. Por mais que sejam bem antigas, a ficção ainda hoje bebe muito dessa fonte. Sempre tem um livro, um filme, uma série com essa temática. Alguns exemplos, inclusive, você viu aí na abertura do nosso programa. Mas a mitologia não se limita aos gregos, não. Tem os mitos nórdicos, ameríndios, diversas regiões da África. E hoje a gente vai entrar no mundo dos mitos. Você participa com a gente na hashtag CNN Brasil Tonight, acompanha a gente também nas nossas redes sociais. Leandro Carnal, eu sinto que o programa de hoje vai ser mais um programa que você vai brilhar. A careca. Não, brilhar. Por que essas histórias antigas ainda despertam tanto nosso interesse? Bom, se vocês têm uma semana para ouvir, eu teria o máximo prazer em contar. Mas, sinteticamente, na nossa dinâmica, em primeiro lugar, são arquétipos, correspondem a medos, esperanças e explicações arquetípicas. Elas revelam muito de quem nós somos. Então, não se trabalha como se trabalhava na época do iluminismo, um mito é uma mentira. Não, um mito é uma maneira de explicar uma percepção do mundo, um anseio sobre o mundo. Então, dessa forma, um mito é um fato. Não porque o mito exista, mas porque o mito revela muito sobre nós. Por exemplo, citar mitologia grega pega bem. Pega bem Cavalo de Troia, pega bem Espada de Damocles, Tonel de Danaides, Trabalho de Sísifo, pega muito bem. Agora, utilizar referências religiosas ou simbólicas, por exemplo, como Exu, não pega tão bem, porque revela uma questão social e uma questão histórica. O mito revela muito sobre a cultura que eu gostaria de ter, o que eu quero evitar e que mundo eu gostaria de construir no plano da elaboração mental. Ele é de uma riqueza extraordinária. Não se entende a história de um povo e de uma época sem entender suas propostas religiosas, míticas e folclóricas. Gabi, a gente pode falar também sobre o mito político, né? Essa figura, ela pode existir na política também? Pode. A gente viu muito nos últimos anos, inclusive essa palavra usada de maneira expressa, né? Um mito, uma personalidade, para designar uma personalidade política determinada. E acho que, recorrendo aqui à fala inicial do Carnal, a gente pode pensar em como a narrativa mítica, e aí eu vou usar aqui a narrativa em torno de determinadas lideranças políticas, une pessoas com desejos semelhantes em torno de uma figura comum e às vezes de maneira até muito simplificada. Alguns pontos de encontro entre expectativas de pessoas que não partilham necessariamente de todas as ideias reunidas em torno reunidas naquele plano político, mas que se identificando com algumas características importantes, entendem que aquela pessoa vai ser a pessoa com poderes quase que sobrenaturais, capazes de direcionar o mundo para aquilo que a gente espera dele. Então aí penso que o cuidado é a gente entender que, embora o mito ele tenha uma existência, né, a partir do resultado que ele produz, a gente saber diferenciar aquilo que de fato é a realidade do que é uma história contada, entender se a gente não projeta em determinadas lideranças políticas expectativas que muitas vezes sequer têm de fato, encontram uma realização prática na atitude daquela figura, para que a gente não seja instrumentalizado pelos nossos anseios, que muitas vezes são legítimos, para um fim que nem é o que a gente quer. Então, eu vou mudar tudo que está aí, por exemplo, é uma fala que não tem significado nenhum, mas que pode unir muitas pessoas que estão descontentes com o mundo que a gente vive. E aí a proposta prática daquele plano pode ser muito diferente do que você proporia praticamente, mas você se conforma, você se satisfaz com uma simplificação. Então, esse é o perigo na política de uma história. As histórias têm uma função, sempre terão. É importante que a gente saiba contar histórias, que a gente saiba ler histórias, que a gente aproveite as histórias, mas a gente precisa sempre problematizar para não ser seduzido por uma boa história contada de um jeito que nos cativa e de repente ser levado para algo que a gente não queria em primeiro lugar.